Boa noite para você, mais uma vez aqui, Espaço Gospel começando aqui para você na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você um ensinamento da Palavra de Deus. E o ensino hoje vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Estamos já na reta final aí desse estudo aqui do Projeto Semear e eu quero mais uma vez mostrar para você, e eu digo para você, o que a gente aprendeu lá no início, o que a gente aprendeu durante todo esse curso, todo esse treinamento e o que você vai aprender agora no final, eu digo para você, é extraordinário. Principalmente quando a gente fala de coisas ainda que vai acontecer ou coisas que ainda estão obscuras ao nosso entendimento, que a palavra de Deus traz para nós revelação e ensinamento de Jesus Cristo para nós, dos discípulos e até dos profetas do Antigo Testamento. Então eu queria que você nos ajudasse a estar junto aqui e a divulgar. Há um desafio aí lançado para mim e para você aqui, para o Espaço Gospel, para nós conseguirmos aí 10 mil visualizações. Já estamos chegando aí a aproximadamente 5 mil por mês. E agora a gente quer buscar aí o desafio desses 10 mil e eu conto com você. Eu conto com você para que a gente possa estar ampliando cada dia mais e tudo isso que você está aprendendo, se está sendo bom para a sua vida, se está sendo importante para você, por que não multiplicar? Por que não compartilhar? Então eu não dependo só mais de mim, eu dependo da sua ajuda. Então eu conto com você já abrindo aqui o programa de hoje, pedindo a sua ajuda para que outras pessoas possam conhecer o que você está aprendendo aqui na Palavra de Deus e passando isso para outras pessoas também. Tá bom? Fica o desafio aí para você nos ajudar em relação a isso. Tem no YouTube, tem no Facebook, tem o aplicativo da TV Itajubá que você pode baixar para você assistir toda a programação, tem os temas, então eu conto com a sua ajuda aí para que você possa fazer com que a gente leve esse ensinamento cada dia mais longe, tá bom? Mas vamos orar? Vamos orar porque hoje o que você vai aprender aqui vai abrir o teu entendimento de uma forma fantástica, eu garanto para você. Mas vamos lá. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero aqui, Pai, nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, nessa noite, que essa pessoa está junto comigo, Pai, aprendendo da Tua Palavra, que o Senhor, Pai, possa estar abençoando essa pessoa, Senhor Deus, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, ela entenda os ensinamentos da Palavra do Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar tocando a vida dela, aonde ela esteja, e que o Senhor possa, Pai, estar me ajudando, Pai, a anunciar, segundo tudo que está escrito na Tua Palavra, os Teus ensinamentos. Quero mais uma vez agradecer, Senhor Deus, esse momento que nós temos aqui, o Espaço Gospel, todas as pessoas que ajudam, Pai, financeiramente para que esse programa fique no ar e todas as pessoas, ó Pai, que já têm, ó Pai, sentido no coração o desejo de compartilhar, Pai, de levar esse ensinamento para outras pessoas. Que o Teu Espírito Santo abençoe cada pessoa que está comigo nesse momento, Senhor Deus, e está aprendendo a Tua Palavra e todos que ajudam, Pai, a acontecer esse programa, tanto da parte de produção, quanto aqui a TV Itajubá, o Seu Carlos, ó Pai, toda a equipe. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, e eu peço a Ti que o Senhor possa estar usando a minha fala, o meu intelecto, Senhor Deus, e que não apareça aqui o Marcelo, mas apareça, Senhor Deus, a Tua Palavra e me ajude a transmitir segundo a Tua verdade. É o que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos lá? Garanto para você, hoje a gente não consegue concluir todo esse estudo, nós vamos dividir ele em duas etapas. Vamos para a primeira etapa que começa hoje. Quando a gente fala de ressurreição dos mortos, não tem outra saída do que falar daquele que ressuscitou. Só Jesus Cristo ressuscitou. Tá certo que dentro do seu ministério, e em alguns casos específicos do Antigo Testamento, pessoas foram ressuscitadas por algumas coisas que aconteceram, e até no Novo Testamento. Mas essas pessoas, mesmo sendo ressuscitadas, elas vieram a morrer novamente e aí não ressuscitaram mais. Mas o único que morreu e que ressuscitou e que nós cremos que está vivo com Deus no céu é Jesus Cristo. Então nós vamos olhar para a vida dele. Ele é o maior exemplo de ressurreição. E para isso nós vamos entender como que isso aconteceu, para depois nós discorrermos no restante do assunto sobre ressurreição. Nós vamos agora abrir lá em João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1, para que você entenda como aconteceu a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ler um texto aqui um pouquinho longo, mas é para que você entenda tudo que a gente vai aprender aqui hoje. João 20, a partir do versículo 1 até o versículo de número 18, diz assim:
No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou lá para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor embora, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Uau, gente, isso aqui é fantástico, esse acontecimento da ressurreição de Jesus e da forma como tudo isso aconteceu. Tanto o encontro ali de Pedro, Maria Madalena, que fala que o sepulcro está aberto e aí avisa os discípulos, e aí vai João e Pedro. João chegou na frente porque João era mais novo, tá? João era bem novinho, Pedro já tinha uma certa idade. Então, assim, João ali, chegou na frente, mas ele não entrou. Depois Pedro chegou, entrou, viu tudo lá, não viu o corpo de Jesus Cristo lá, saíram de lá. João acreditou, mas se a gente for olhar no decorrer, Pedro não. Todos eles e os demais discípulos ficaram acreditando que o corpo de Jesus Cristo tinha sido roubado. Até a própria Maria também pensou que ele tinha sido roubado quando ela viu ali os dois anjos, que falou que ele não estava lá, mas quando Jesus se direciona para ela, ela acredita que é o jardineiro e fala: ó, se o Senhor levou o corpo dele, me fala para que eu possa pegá-lo. E aí Jesus chama ela, né, da forma como ela conhecia, Maria. E aí ela reconhece a voz de Jesus, e aí tem o diálogo com Jesus, e Jesus fala: não toque em mim ainda, eu preciso ir para o Pai e tudo. Então Jesus, ele tem um diálogo, e aí sim ela vai voltar para os discípulos e falar que viu, que conversou com ele, porque até então eles acreditavam que Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, tinha sido roubado. Mas Jesus Cristo já tinha ressuscitado. E aí, se você ver nos demais evangelhos, vai ter todo esse detalhamento para mim, para você poder entender. Agora, uma coisa que eu quero fazer, uma pergunta para você, que eu deixei isso no outro estudo e quero fazer agora. O que é a ressurreição dos mortos? O que a gente precisa entender? Na verdade, o que é a ressurreição dos mortos? A pessoa ressuscita como?
né? Muitos de nós já tivemos parentes que já nos deixaram, familiares, inúmeras pessoas. Mas como eu e você e essas pessoas vão ressuscitar? Na verdade, a ressurreição é o retorno da vida no mesmo corpo. Não é em outro corpo, é no mesmo corpo. Por quê? Como é que Jesus Cristo ressuscitou? Ele ressuscitou em outro corpo ou no mesmo corpo? No mesmo corpo, tá? É no mesmo corpo que a pessoa ressuscita. A gente vai ver isso aqui no decorrer do estudo. E aí o que acontece? Volta tudo para depois passar pelo juízo final, o julgamento, e aí é outra história que nós vamos ver no decorrer dos estudos futuros, que aí nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Lá eu entro em mais detalhes para vocês, que é o final do estudo aqui que a gente está passando, tá? Começando esse aqui sobre ressurreição. Então, para que eu e você possamos entender, a vida de Jesus, o ministério de Jesus só foi fechado na ressurreição. Por quê? Porque nascer, viver e morrer é algo que todos nós, acontece com todos nós. Então, se Jesus Cristo tivesse simplesmente nascido, mesmo conforme tudo que ele fez, da forma como foi com Maria, tivesse vivido da forma como ele viveu, fez milagre, curou tudo, tivesse morrido da forma como ele morreu, na cruz do Calvário, crucificado, derramou o seu sangue, mas não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Não teria por quê? Por quê? Porque todo mundo nasce, todo mundo vive, todo mundo morre. Mas Jesus Cristo passou por tudo isso e Jesus Cristo ressuscitou. A grande diferença do cristianismo é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. A grande diferença é todos eles morreram, né? Todos os outros fundadores de qualquer outro tipo de religião que existe no mundo, todos eles morreram. Se você for em qualquer lugar, você vai ver o sepulcro de um, o sepulcro de outro, aqui jaz fulano, aqui jaz fulano. Mas quando se vai em Israel e vai no túmulo de Jesus, lá tem uma placa dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, ressuscitar significa que ele ressurgiu, ele está vivo. E eu quero mostrar isso para você, não somente nas minhas palavras, mas no que está escrito na palavra de Deus. Então vá comigo agora no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo de número 21 e 22 a princípio. Nós vamos ver bastante coisa nesse capítulo hoje, tá? 1 Coríntios 15, 21 e 22, diz assim: visto que a morte veio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, por causa de Adão, nós todos morremos. Por causa do quê? Do pecado. O pecado, queridos, é o que nos separa da comunhão com Deus. Então, quando eu e você vamos num velório, aquilo que está acontecendo é a consumação máxima do pecado, porque o pecado ele gera a morte. Deus não fez o ser humano para morrer. Entenda isso. Eu e você não fomos feitos para morrer. Tanto é que eu pergunto para você, para qualquer um que está nos assistindo, ou qualquer pessoa que não esteja doente mental ou passando por um problema gravíssimo de depressão, pergunta para qualquer pessoa: você quer morrer? A pessoa vai dizer: logicamente que não. Aí você pergunta: você quer ir para o céu? E o que a pessoa vai dizer? Lógico que eu quero ir para o céu. E o que precisa para você ir para o céu? Precisa morrer. Eu falei: então, vamos para o céu? Eu falei: não, mas eu não quero morrer. Eu falei: então, todos nós temos a maior certeza da vida, que ao nascermos nós vamos passar por uma coisa que vai ser o quê? A morte. Todos nós vamos morrer. Isso sem o arrebatamento, que é o outro assunto que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, o que acontece? A maior certeza. Se é a maior certeza, por que eu trabalho? Por que eu estudo? Por que eu levanto de manhã? Por que eu faço isso, aquilo, outro? Por quê? Porque por mais que nós sejamos finitos, tenhamos um tempo aqui, nós não queremos passar pela morte. Porque o ser humano, ele carrega dentro dele uma essência que se chama vida. E essa vida se chama vida eterna.
A vida eterna está dentro de cada um de nós. Só que devido ao pecado, há um momento de ruptura, há um momento de separação. Deus não fez o homem para morrer, apodrecer, virar carniça e ser comido de bicho. Nunca foi o propósito de Deus fazer isso com um ser à sua imagem e semelhança. Nunca foi. Sempre o propósito de Deus foi ter o homem eterno. A eternidade é algo que está plantado dentro de nós. Ninguém quer morrer. Por mais que a gente saiba que para ir para o céu vamos ter que passar por essa etapa, ninguém quer. Então é um momento de separação. Então a morte é um momento de dor, é um momento de separação. Por quê? Porque a pessoa deixa o pai, deixa a mãe ou deixa um filho e ela fica, um convívio que ela tinha, ela agora deixa de estar com aquela pessoa, ela abraçou, ela beijou, ela sentou no colo e agora ela não tem mais aquela pessoa perto. Por quê? Porque é o pecado que faz isso. Isso é para que você entenda o quanto o pecado é mal, o quanto o pecado gerou esse problema no ser humano de ter esse momento da separação. Por isso vem Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, o que ele faz? Ele vence o pecado na carne. É como que Satanás ou o diabo falasse para Jesus, desce lá, vive do jeito deles, vive na essência deles, vive como um deles para ver se você não peca. Vive, desce da tua glória, porque aqui na tua glória, na tua majestade, você não tem como pecar. Agora, vai para a realidade deles, vive a realidade deles, vive, sente, porque agora eles são pecadores. Entra no nível deles para ver se você não falha. Entra no nível deles para ver que você não peca. Então Jesus Cristo, ele deixa a sua glória, ele deixa a sua majestade, ele deixa todo o seu poder, tudo que ele tinha lá e vem e assume uma forma corpórea humana. Mas para que ele não tivesse a essência 100% do pecado, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de um ser pecador. De um ser, de uma pessoa que é falho. Nós somos falhos. E ele entra ali no ventre de Maria pelo Espírito Santo e nasce. Então, dá para você parar para pensar um pouco que Jesus Cristo, ele recebeu o leite materno de um ser humano? Que Jesus Cristo foi criança, que Jesus Cristo correu, brincou, se arranhou, que Jesus Cristo, quando foi carpinteiro, com certeza lá, não sei que ferramenta ali que ele tinha, mas com certeza ali lixava alguma coisa ali, entrou ferpas ou farpas ali na sua mão ali, e ali ele machucou. Então assim, Jesus Cristo ele viveu, ele teve sentimentos, ele teve tristeza, ele teve fome, ele teve dor, ele teve sono, tudo isso, e em tudo isso Jesus Cristo não pecou. Então ele teve chance de pecar? Sim, ele tinha chance. E o que ele fazia para ele não pecar? Ele ia, orava, buscava Deus, subia no monte, buscava a presença de Deus para ele ser cheio de Deus, para não errar. Mas ele era propenso ao erro. Porque se ele não pudesse errar, não teria nem por que ele ter vindo aqui. Ele nunca teria risco de errar. Mas havia risco. E havia uma coisa que a gente vai ver isso aqui mais, profecias que estavam escritas sobre tudo aquilo que ele iria passar. Então, tudo isso que eu estou mostrando para você é para que você entenda que Jesus Cristo ele conseguiu vencer o pecado na carne. Aonde que a gente enxerga isso, pastor? Vai lá comigo em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 3. Vai lá comigo, Romanos 8, versículo de número 3. Diz assim, ó: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as suas justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo, vou ver aqui de novo aqui para você entender e eu vou explicar aqui para você. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim
condenou o pecado na carne. Ou seja, é como que Jesus tivesse matado o pecado na carne. Jesus, ele mata o pecado, vencendo o pecado e o pecado não tendo efeito sobre ele. Porque sabe qual que é o efeito do pecado sobre nós? É a destruição do nosso corpo físico. É isso que o pecado faz, ele nos destrói. E aí é onde vem a ressurreição e Deus nos traz de volta. Eu quero mostrar mais textos da palavra de Deus aqui, ainda em 1 Coríntios agora, volta lá em 1 Coríntios 15, que aí tem um outro texto aqui que eu quero mostrar para vocês, falando sobre a ressurreição e por que é necessário você crer na ressurreição, para que você possa saber que ele está vivo, tá? Diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Estamos todos condenados. Então, assim, o que mata o pecado é Jesus Cristo ter vencido o pecado na cruz. Como que Jesus vence o pecado na cruz? Ele leva o meu e o pecado de toda a humanidade na cruz. Tenta imaginar aí quanto seria a multidão dos seus pecados. Só o seu. Agora junta com de todas as pessoas do mundo. E aí junta com as pessoas que já existiram e as que ainda vão existir. E tudo isso estava sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele leva para a cruz o pecado. Ali é o momento onde ele está cravando o pecado na cruz. Por isso da importância de nós colocarmos a nossa fé e esperança nele. Que é lá, aquilo que era contrário sobre a nossa vida foi cravado na cruz. Ou seja, tem um texto na Bíblia que fala: Jesus, ele se fez maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele vai para a cruz, ele carrega o nosso pecado de toda a humanidade. Por isso havia um peso muito grande sobre ele para que ele desistisse. Se tinha alguém que poderia ter desistido, esse alguém era Jesus. Ele poderia ter desistido na primeira vez que ele deram uma chicotada nas costas dele, ele podia ter desistido. Ele poderia ter desistido na primeira vez que cuspiram no rosto dele, ele podia ter desistido. Ele poderia ter desistido no momento que ele caiu, que a primeira vez com a cruz nas costas, ele poderia ter desistido. Na hora que colocaram ele na cruz, que deram a primeira batida com o martelo, com os cravos na mão dele, na dor que ele estava sentindo, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido no momento que ergueram ele e ele ficou parado ali naquela cruz de 3 a 6 horas. O tempo que Jesus Cristo fica pendurado na cruz é de 3 a 6 horas. E ele fica no pior horário, ele vai das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Alguns falam que ele foi crucificado por volta do meio-dia até as 3 horas da tarde. Tá? Ele fica todo esse tempo pendurado, com as costas chicotadas, com o sangue escorrendo, com as mãos e os cravos ali na cruz. Querido, se você for tentar, eu já tentei, eu já até conversei com algumas pessoas, tenta ficar com o seu braço 5 minutos, você com toda a sua saúde, com os braços abertos, do jeito que eu estou aqui, 5 minutos, sem cravo, sem nada, para você ver como já começa a doer os seus braços. 5 minutos. Agora você imagina 6 horas pendurados, ou que seja 3 horas pendurado na cruz, com as costas, com dor, com sofrimento, com a noite que Jesus Cristo não dormiu, pendurado ali, tendo que alternar. Jesus Cristo alternava. Ora as mãos dele começavam a doer, ele tinha que forçar para respirar. E ora ali os pés doíam, ele tinha que dobrar um pouco o joelho ali para ficar. Então, devido a isso, ele ficava alternando. A dor era imensa e tudo isso ele suportou para vencer o pecado na cruz. Tudo isso eu estou mostrando para vocês, para que vocês possam entender tudo aquilo que ele passou por nós e ele conseguiu vencer o pecado na carne.
Quem já assistiu aquele filme lá, A Paixão de Cristo, deve ter visto que em várias vezes aparece ali um ser que representa ali o inimigo ali, tentando de alguma forma fazer com que Jesus Cristo desista, tentando mostrar de alguma forma que ele está zombando de Jesus. Mas em todas as situações, Jesus pega força e continua para ele ir até o fim. Então, tudo isso eu estou mostrando para vocês, para que vocês possam entender o que é a ressurreição dos mortos. Por que que Jesus Cristo venceu? Por que que foi importante ele vencer? Eu quero que você vá agora comigo em 1 Coríntios 15, aqui mesmo, do versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e depois desses também a mim, como um que nasceu fora de tempo, pois eu sou o menor de todos os apóstolos. Isso aqui é Paulo, São Paulo escrevendo, ou o apóstolo Paulo. Então eu quero mostrar para vocês aqui que tudo que aconteceu com Jesus Cristo estava escrito que iria acontecer. Toda dor, todo sofrimento. Isaías 53 é o texto que vai falar da crucificação de Jesus. Lá vai dizer que Jesus não tinha um parecer bonito, Jesus não tinha formosura, era um homem castigado nos trabalhos, né? Que ele padeceu, como ovelha muda foi levado aos seus tosqueadores e ele não abriu a sua boca, ele permaneceu fiel até o fim. E a palavra de Deus continua dizendo em Isaías 53 que agradou a Deus moê-lo, ou seja, ele chegou numa situação deplorável na cruz, ele chegou quase morto. Tanto é que Jesus ele morre muito antes que os outros dois que estão na cruz ao lado dele, que são os dois ladrões. Porque a morte de cruz era uma morte de tortura. A pessoa não morria simplesmente porque estava pendurado ali, era agonizante. A pessoa que morria na cruz, depois de um certo tempo, eles vinham e batiam, né, com a madeira ali, ó, nos joelhos da pessoa para quebrava o osso ali naquela região. Então, quando a pessoa quebrava o osso ali naquela região, ou ela não tinha mais sustentação, e por ela estar com os braços fixados na cruz, descia o corpo e ela morria asfixiada, é como que se fosse enforcada. Depois de tamanha dor que era. Só que Jesus Cristo não aconteceu isso. Por quê? Porque já havia uma profecia dizendo que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Tanto é que para comprovar isso, o que eles fizeram? Eles pegaram uma lança e o furaram na lateral. E quando furaram ali na lateral, aqui na região do baço, vamos dizer aqui, saiu água e sangue. E aí quando sai água e sangue, significa que a pessoa já morreu. Tanto é que ficaram admirados de tão depressa Jesus Cristo ter morrido, mas porque já tinha cumprido tudo. E quando cumprir tudo, ele fala: Pai, tudo está consumado, que significa tetelestai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí Jesus clama em alta voz, entrega o seu espírito a Deus e ali ele morre. E aí Jesus ele vai ser sepultado. Quando Jesus vai ser sepultado, Jesus Cristo vai ficar 3 dias e 3 noites sepultado. E aí eu quero mostrar algumas curiosidades para vocês. Por que que Jesus Cristo ficou 3 dias e 3 noites ali sepultado? E onde Jesus estava durante esses 3 dias e 3 noites? Se ele não morreu, se ele está vivo, aonde é que Jesus foi? Para onde ele foi parar? O que ele estava fazendo? Semana passada eu li a declaração do credo apostólico, que é o primeiro, e eu vou dizer isso, e a gente muitas vezes faz e a gente não entende, a gente faz por repetição.
Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu aonde? A mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Quer dizer então que Jesus foi aonde? Desceu à mansão dos mortos. Ué, mas ele foi fazer o que lá? O que Jesus foi fazer nessa mansão? Que mansão é essa? Tudo isso eu vou mostrar para você na palavra de Deus. Porque muitas vezes nós estamos pronunciando coisas que às vezes a gente nem está sabendo. E eu quero mostrar isso para vocês aonde é que Jesus esteve. Mas isso a semana que vem. Isso a semana que vem. Nós vamos continuar isso a semana que vem, porque essa é a parte aí onde vai trazer maior nível de profundidade de conhecimento para vocês, tá bom? Então fica aí o gostinho e eu vou falar bastante curiosidades a respeito de Jesus Cristo, aonde é que ele estava, tudo isso que aconteceu, para que a gente possa ter um ganho, porque agora vai dar uma profundidade maior. Lembra que eu falei que no comecinho eu tinha que dar leitinho para vocês? Agora não, agora eu já estou dando uma papinha bem mais salgada para vocês e entender tudo isso que nós aprendemos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se foi importante para você, está sendo legal, eu quero você comigo aqui a semana que vem e eu quero que você divulgue isso o máximo de pessoas. Nós vamos bater em nome do Senhor Jesus essas 10 mil visualizações por mês e eu conto com a sua ajuda. Tá bom? Vamos para que esse programa não saia do ar e a gente continue. A gente, não estou falando que vai sair não, tá gente? Mas assim, ó, a gente precisa alcançar esse objetivo e é com a sua ajuda. É com a sua ajuda, é com você compartilhando e aprendendo tudo isso aqui para que a gente possa entender todas as etapas. Para onde é que Jesus Cristo foi durante esses 3 dias? Aonde é que ele estava? Semana que vem a gente continua. Tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, eu quero orar por você, por tudo isso que você já aprendeu, e aí a gente volta semana que vem falando um pouco mais. A segunda parte, falando sobre a ressurreição dos mortos, e essa parte aqui vai ser legal, tá bom? Depois nós vamos falar sobre o julgamento dos mortos, como é que vai ser o julgamento, de que forma é o julgamento, aí a gente vai entender legal. Aí depois a gente entra em segunda vinda de Jesus e arrebatamento, como que isso acontece, tá bom? Vamos orar? Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos, ó Senhor Deus, de aprender os Teus ensinamentos. Que o Teu Espírito Santo, Pai, abençoe cada vida que está comigo nesse tempo, Pai, de aprendizado da Tua Palavra. Que, Pai, o Senhor venha, Pai, fazer com que a gente, Pai, possa entender tudo aquilo, Pai, que muitas vezes, ó Senhor Deus, nós fazemos e ainda não temos total compreensão. Pai, abre o nosso entendimento e ajuda, Senhor Deus, a cada dia mais, ó Pai, a aprender dos ensinamentos do Senhor para com a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez, ó Senhor Deus, estarmos aqui juntos para compartilhar a Tua Palavra e aprender cada dia mais do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu oro e te agradeço e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Conto com você. Semana que vem, Espaço Gospel. Tem as demais programações acontecendo na terça e no sábado. Espaço Gospel é para abençoar a sua vida, a sua casa, o celular, a sua família e a todos que você puder compartilhar essa programação. Tá bom? Deus abençoe. Até a semana que vem estaremos juntos aqui. Um grande abraço. Até lá. Tchau.